Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Que Deus, através de Cristo, continue nos abençoando poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. É com muita alegria nessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos, com toda a igreja, a palavra inicial e oficial que o Senhor trouxe ao meu coração no dia de hoje. Antes de entrar na palavra oficial desta noite, como de costume, eu sempre trago um versículo ou um verso inicial da parte do Senhor. E a palavra que o Senhor tratou comigo no dia de hoje, logo pela manhã, se encontra em Romanos, capítulo 4. E a palavra do Senhor nos ensina assim, que o Deus a qual nós servimos, Ele traz à existência as coisas que não existem. O Deus a qual nós servimos, Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele chama as coisas que não são, como que já fossem. E é tão interessante que no capítulo 4 de Romanos, os versículos continuam discorrendo da seguinte forma. E Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Mesmo o seu corpo já amortecido por causa da idade. Ele já era avançado em idade. E o corpo de Sara também já era avançado. Mas a palavra nos ensina que ele não enfraqueceu na fé. E não duvidou da promessa por incredulidade. Mas no período a qual ele estava aguardando a promessa, ele não enfraqueceu, ele não duvidou. E no período de aguardar a promessa de Deus, o cumprimento, ele foi fortalecido, dando glória a Deus. E neste mesmo capítulo declara que ele creu, que ele acreditou em toda a palavra que veio da parte do Deus de Israel. A promessa é feita a Abrão, pai elevado, e ele tinha a idade de 75 anos. O Senhor falou para ele, você vai ser pai de multidões. E você vai gerar o seu próprio filho juntamente com Sara. 75 anos. Somente aos 100 anos que a promessa se cumpre. Nesse intervalo de tempo, 25 anos aguardando. Ele não enfraqueceu, ele não desanimou, ele não esmureceu, mas ele acreditou fielmente que a promessa iria se cumprir sobre a vida dele, sobre a vida de Sara, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor nos trouxe hoje aqui nesse lugar para declarar: a promessa vai se cumprir. Não importa o tempo que você está esperando, não importa o tempo que você está aguardando. Ah, missionária, eu já estou há 10 anos, eu já estou há 11 anos, eu já estou há 10 meses, não importa o tempo. Deus trouxe crente hoje nesta casa de oração para declarar: a promessa, ela vai se cumprir, ela vai se concretizar, ela vai se materializar, porque eu trago à existência aquilo que não existe nesta noite. Eu chamo a coisas que não são como se já fossem. Sabe qual é o significado da palavra promessa? A palavra promessa significa palavra profética liberada. Aleluia! Palavra profética liberada. A palavra profética vai se cumprir na minha vida. A palavra profética vai se cumprir na tua vida nesta noite. Porque a palavra do Deus de Israel, ela não volta vazia. Aconteça o que acontecer, nesse intervalo de tempo, seja fortalecido dando glória a Deus. Às vezes a gente não ora como gostaria. Eu amo muito orar. Às vezes quando eu me deparo, passou 1h e 20. E às vezes não dá tempo, é aquela correria, a gente ora 15, 20 minutos. Mas o Senhor está falando, ainda que você não consiga orar o tempo que você gostaria, lá no seu trabalho, dê glória a Deus.
Lá na universidade, dê glória a Deus. Aonde você estiver, dê glória a Deus. Porque enquanto você vai dando glória a Deus, o Senhor vai trazendo à existência aquilo que não existe sobre as nossas vidas nesta noite. Eu quero que você declare para o seu irmão e para a sua irmã: a palavra profética vai se cumprir nesse tempo. A palavra profética vai se cumprir nesse tempo. Irmão, a minha carne treme nesse altar, o meu coração queima, o meu espírito se incendeia na presença do Senhor, porque Deus vai nos surpreender nesse tempo. Deus vai surpreender a sua igreja nesse tempo. Alabacandarabassuri, alabacai. Lá fora está um caos, mas o Senhor está falando: eu vou surpreender a minha igreja, eu vou surpreender o meu povo nesse tempo, nesse período, porque o cenário está propício para Deus trabalhar no meio da sua igreja e em favor do seu povo nesta noite. Aplauda ao Deus de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita, Deus de glória. Abra a palavra do Senhor. Esta palavra que o Espírito Santo me concedeu, na realidade, as duas estão interligadas. Ao longo do meu ministério, da minha chamada, eu sempre ministrei ela separadamente. Mas desta vez o Senhor me deu as duas palavras interligadas, conectadas. Porque o Senhor tem algo a falar ao nosso coração. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, do versículo 40 em diante. Nós vamos ler até o versículo 56. Eu vou ler para nós ganharmos tempo, amém, igreja? Lucas 8, 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe, dizendo que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder ou virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, e declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, ela será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago, a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Vamos orar, igreja? Fique em pé, amém? Coloque a mão no coração, vamos orar. Palavra profética, meu Deus, que tremendo.
vamos viver um tempo profético nas nossas vidas em 2025. Fale para o Espírito Santo falar com você. Não deixe esse momento ser em vão na presença de Deus. Porque o Espírito Santo, Deus de Israel, ele tem muita palavra profética para liberar sobre a nossa vida nessa noite, que vai se cumprir nesse tempo. Eu estou igual o goleiro. Eu não entendo nada de jogo. Eu falo que sou palmeirense, mas na realidade eu não conheço quem é o goleiro, quem joga. Eu só sou anti-Corinthians, anti-São Paulo. Então, assim, mas eu estou num tempo que eu estou igual o goleiro. Eu estou pegando todas as bolas. Ou seja, tudo que Deus está liberando do altar, eu estou recebendo. Então, se você quer viver o sobrenatural, Deus, ele está chamando a igreja para sair do natural já há muito tempo. Eu não sei se você percebeu, desde o ano passado, Deus está chamando a igreja, através das palavras que são liberadas do altar, desde o ano passado, para viver o sobrenatural nesse tempo. Então eu estou assim, tudo aquilo que Deus está liberando, usando os pastores que aqui sobem para ministrar, não importa quem seja, eu estou assim, você não me vê, você vê ali eu sentada, mas espiritualmente eu estou assim, eu estou agarrando tudo, eu estou pegando tudo, eu estou falando, Deus vai se cumprir no meu íntimo, no meu interior, na minha alma. Eu falo, eu vou viver isso. Então, se você quer viver o sobrenatural, comece a ficar assim no culto. Meu Deus, eu vou ficar doido igual a missionária, eu vou pegar tudo. É isso, isso é para mim. Isso é para minha casa, isso é para o meu filho, isso é para o meu marido, isso é para minha esposa, isso é para o meu trabalho, isso é para a minha empresa, isso é para a minha vida espiritual. Guarde o que eu estou te falando. Nós vamos viver nesse tempo o sobrenatural de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra declara, Davi declarou, que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Então, nesta noite, pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no Evangelho, pelo poder que há nas Sagradas Escrituras, restaura a nossa alma nesta noite, pelo poder da palavra liberada do altar e do púlpito. Restaura a nossa vida espiritual, ministerial, financeira, familiar, conjugal, sentimental. Restaura a nossa fé, restaura a nossa adoração. Restaura o nosso louvor, restaura a nossa comunhão e o nosso relacionamento contigo. Mediante a palavra que foi pregada na sexta-feira, eu saí daqui refletindo. Foi uma palavra de reflexão que veio ao nosso coração com veemência, com propriedade, a qual o Senhor frisava constantemente do altar, que o Senhor nos chamou para ter relacionamento contigo. E se relacionar com alguém não é fácil. Se relacionar com uma outra pessoa não é fácil. Com o Senhor é da mesma maneira. Porque precisa haver renúncia, precisa haver entrega, precisa haver dedicação, precisa haver empenho, precisa haver reverência, precisa haver santidade, precisa haver consagração, precisa haver compromisso. E o Senhor está nos chamando neste tempo, assim como o Senhor falou para Josué, fala para o povo se santificar, porque eu vou fazer maravilha no meio deste povo. É um tempo da igreja começar a viver maravilhas, maravilhas em nossa casa, maravilhas em nosso lar, mas precisamos nos relacionar, precisamos ser restaurados em Ti. Então, pelo poder da palavra que será ministrada nessa noite, restaura-nos em Ti. Restaura-nos em Ti, Espírito Santo de Deus. Rebedei que ondaraba suriandarabadei que debe assuriandarabacandarabakai deriai de candarabacanderebe suribidiarais te que andarabalabasou. Restaura-nos em Ti, Espírito Santo de Deus. Pai, quem está na carne não pode Te agradar. É o que a Tua palavra declara em Gálatas. Começaram no Espírito e terminaram na carne. E não é isso que o Senhor tem para a nossa vida.
continuar no Espírito, precisamos nos mover pelo Teu Espírito, precisamos ser direcionados pelo Teu Espírito. Então, nesta noite, fale no profundo do nosso coração, Espírito Santo, labacandarabassou, deriai decandarabanácia. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, restaura-nos em Ti, de dentro para fora. Restaura tudo aquilo que se perdeu dentro de nós, ao longo desses anos de crente, de cristão, de evangélico, e nós nem percebemos. Restaura-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Pode se assentar glorificando a Deus. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor, que acabamos de ler, nesse texto, nessa narrativa, já começa nos ensinando, nos dando referência, logo no primeiro versículo, versículo 40 do capítulo 8 de Lucas, já começa nos dando referência acerca de Jairo. E a palavra ressalta com muita propriedade, com muita veemência, que Jairo, ele era príncipe de uma sinagoga, ele era chefe de uma sinagoga, naquele tempo, naquela época e naquele período. E como chefe de uma sinagoga, ele tinha muitas responsabilidades, muitas obrigações, muitas atribuições. Ele tinha a responsabilidade de cuidar de toda a manutenção da sinagoga. Ele tinha que cuidar de toda a organização e manutenção da sinagoga. E além de ter todas essas responsabilidades, essas obrigações, essas atribuições, ele também fazia parte da mais alta corte religiosa da época, que era o Sinédrio. E o Sinédrio, ele era composto por 70 homens. A sua grande maioria, eles eram anciões, homens mais amadurecidos, homens mais velhos, homens mais experientes, homens mais experimentados. E esses homens, eles eram extremamente sábios e inteligentes. E esses homens também tinham a responsabilidade de julgar toda a causa do povo judeu, tanto a causa social, como a causa política e como as causas religiosas. Mas a Bíblia e o contexto histórico e teológico nos ensina que esses homens que faziam parte do Sinédrio, eles tinham aversão ao Senhor Jesus. O que significa a palavra aversão? Aversão significa ódio. Significa raiva, significa não gostar de alguém ou não gostar de uma determinada pessoa, significa antipatia, significa repulsa. Ou seja, esses homens que faziam parte do Sinédrio, para você entender na profundidade, eles tinham raiva do Senhor Jesus. Eles tinham repulsa, porque eles não aceitavam ao Senhor Jesus como o Messias, como o enviado do Deus Todo-Poderoso para salvar toda a humanidade. Mas a palavra nos ensina que mesmo esses homens, eles tendo aversão ao Senhor Jesus, a palavra deixa claro que assim que o Senhor Jesus, ele chega da terra dos Gadarenos, que ficava do lado leste da Galileia, depois de libertar o endemoniado gadareno, assim que ele chega do outro lado da Galileia, no lado oeste, a palavra enfatiza que tinha uma multidão esperando, que tinha uma multidão o aguardando. E assim que o Senhor Jesus, ele chega do lado oeste da Galileia, a palavra declara que no meio dessa multidão, junto com essa multidão, quem estava lá no meio?
Jairo, o príncipe, o chefe da sinagoga, aquele que tinha várias responsabilidades e atribuições. E assim que ele se depara, assim que ele visualiza, assim que ele vê o Senhor Jesus, isso é lindo, isso é poderoso, isso é algo sobrenatural. E todos os louvores nesta noite foi de encontro com essa mensagem. Assim que ele se depara com o Senhor Jesus, mesmo sendo chefe, mesmo sendo príncipe, mesmo tendo um cargo elevadíssimo, a Bíblia declara que ele já vai se prostrando diante de Jesus, ele já vai se lançando, ele já vai se rendendo. Em outras palavras, trazendo para os dias de hoje, ele se humilha aos pés do Senhor Jesus, porque ele reconhece: quem está na minha frente é a autoridade maior do que eu, é a autoridade suprema. Ele já vai se humilhando, porque a Bíblia deixa claro: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o tempo oportuno Ele vos exalte. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele se humilha, ele reconhece, ele é a autoridade maior, ele é a autoridade suprema. E ele começa a rogar, e ele começa a suplicar, e ele começa a pedir, ele começa a falar para o Senhor Jesus, aquele que tinha uma autoridade elevada. Mesmo colocando o seu cargo em risco, sua posição em risco, ele fala para o Senhor Jesus: Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa, vai na minha casa, Senhor Jesus. E ele, além de rogar para que o Senhor Jesus entre na sua casa, ele começa a expor para o Senhor Jesus. Entenda algo, nós estamos falando de alguém que tem um cargo elevado, nós estamos falando de alguém que era extremamente conhecido naquele tempo, nós não estamos falando de qualquer homem, mas ele está na frente de uma multidão, mesmo com um cargo elevado, mesmo com uma postura elevada, e ele está se humilhando diante do Deus Todo-Poderoso, e está expondo para o Senhor Jesus e para toda aquela multidão em volta o que está acontecendo dentro da sua casa. Jesus, entra na minha casa. Isso é se humilhar. Se humilhar é se submeter a uma autoridade maior, a uma autoridade suprema, a uma autoridade superior. E ele fala: entra na minha casa, porque eu tenho uma filha de 12 anos e ela está morrendo. Ela está moribunda. E em outros evangelhos declara que ele pede para Jesus entrar na casa dele, e ele fala para o Senhor Jesus: entra na minha casa, porque se você colocar a mão nela, a minha filha vai ser sarada, a minha filha vai ser curada, a minha filha vai ser restaurada. O primeiro ensinamento que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite com esta palavra é esse: exponha para o Senhor Jesus nesta noite, exponha. Relate para o Senhor Jesus nessa noite tudo, absolutamente tudo que está acontecendo dentro da sua casa, tudo que está acontecendo no seu lar e na sua residência nessa noite. Expor significa manifestar, significa narrar um conto, um fato, uma história para alguém ou para uma pessoa na íntegra, na totalidade, por completo. Jesus trouxe crente hoje aqui para declarar, assim como Jairo expôs perante mim e diante da multidão, porque tinha uma plateia, tinha uma multidão, tudo que estava acontecendo dentro da sua casa com a sua filha. O Senhor está falando: exponha para mim tudo que está acontecendo. Não com entrelinhas, o Senhor está falando é para expor tudo nesta noite. Se o seu pai é bruto, é ignorante, mesmo sendo crente há anos, não consegue te dar um abraço, não tem uma palavra de afeto, Deus está falando: você como filho, exponha.
Se você tem um esposo, um marido, que você olha e você fala, meu Deus, esse homem está tantos anos na igreja, mas não há uma conversão, não há uma liberação de perdão, só há ressentimentos, ele não é o sacerdote a qual a tua palavra ensina. Jesus está falando para você, mulher, exponha sem entrelinhas quem é o teu marido, como está o teu casamento, como está o teu lar, como está o relacionamento seu com o seu filho. Porque às vezes a gente chega diante de Deus em oração e temos vergonha de expor para Deus o que está acontecendo. Mesmo Ele sendo nosso Pai, mesmo Ele sendo nosso Deus, e mesmo sabendo que Ele não vai contar nada para ninguém. Porque às vezes, se contamos algo a alguém, há um espalhar da notícia, há um espalhar da informação, mas com Deus não existe isso. Você fala para Ele o que está acontecendo e ficará com Ele. Então Deus trouxe hoje a igreja aqui para declarar, tem muitas coisas que estão no meu altar, mas estão entre linhas, e eu te trouxe hoje aqui para declarar através desse culto, exponha tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo na sua casa. O Espírito Santo começava a ministrar ao meu coração em casa, porque se Ele está nos chamando para viver o sobrenatural, Ele quer primeiramente que todas as brechas sejam tapadas. Tem pai e filho que não conseguem se abraçar, ou vice-versa. Não há aquela aproximação. Então Jesus está falando, eu quero que você exponha. Eu quero ouvir da sua boca o que está acontecendo de fato nesta noite. Porque a Bíblia deixa claro numa nova tradução que muitas são as dores. Eu amei essa nova tradução. Muitas são as dores de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus está falando nesta noite. Muitas são as dores daquele que é fiel, daquele que não brinca com as coisas de Deus. Eu não estou falando daquele que brinca. Eu não estou falando daquele que vem na igreja por vir ou para agradar alguém. Porque o Senhor falou, Núbia, quantas pessoas vão dentro de uma igreja para agradar A, B, C, D ou E. Mas nesta noite eu quero falar com aqueles que são fiéis a mim. Muitas são as dores de um justo, a adversidade, a angústia, a aflição, o pesar. Mas eu, o Senhor, o livro de todas. O Espírito Santo está falando nessa noite, exponha para mim tudo o que está acontecendo, porque eu vou manifestar o meu livramento dentro da sua casa, o meu livramento dentro do seu lar, aleluia, o meu livramento no meio da sua família. O espírito da morte, ele não vai entrar na sua casa, ele não vai ter legalização na sua casa, ele não vai ter legalização no seu lar, porque quando eu orava, o Senhor falava, eu estou repreendendo o espírito da morte, e eu vou entrar com livramento hoje em lares, nesta noite no culto. Haverá livramento nesse tempo. Davi, ele declarou assim, no Salmo 56, que o Senhor, ele registra. Ai, irmão, como eu chorei. O Senhor registra os nossos lamentos. Registrar significa escrever tudo num papel. Você tem noção o que é isso? Deus registra as nossas dores. Deus registra as nossas aflições. Deus registra os nossos períodos de angústia, de decepção, de afronta, de humilhação, de sofrimento. Ele registra os nossos lamentos. E além de registrar no seu caderno, no seu livro celestial, não tem como compreender humanamente falando essa questão. Ele recolhe no seu odre as nossas lágrimas. O odre, ele é feito de pele de animal. É um recipiente que leva todo tipo de líquido, água, vinho, azeite. Leva tudo. As nossas lágrimas, elas estão nos odres de Deus.
Às vezes achamos que as nossas lágrimas estão caindo lá no chão da nossa casa, lá onde oramos, no quarto, na sala, na cozinha, eu não sei. Mas não, igreja, cada lágrima está sendo recolhida, cada lágrima está sendo armazenada no odre de Deus. Essas lágrimas não são em vão, essas lágrimas são as nossas orações, são os nossos lamentos que estão sendo registrados perante o Deus de Israel. E detalhe, Davi declarou que ele anota todas essas lágrimas no seu livro. Por que Deus registra o nosso lamento? Por que Deus recolhe as nossas lágrimas? Por que Ele anota todas elas? Porque há uma promessa, há várias promessas da parte de Deus dentro da Bíblia Sagrada, liberada até para as nossas lágrimas. Uma delas se encontra no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Há uma palavra profética de liberação para a nossa vida. O Senhor está declarando: quando você chora, quando você derrama suas lágrimas perante o meu altar, quando você derrama suas lágrimas perante mim, o meu consolo é liberado sobre a sua vida, o meu consolo é liberado sobre a sua casa, o meu consolo é liberado sobre a sua família, o meu consolo é liberado sobre a sua vida espiritual, o meu consolo é liberado sobre a sua alma, sobre o seu interior, sobre o seu íntimo. A palavra não nos ensina, olha que outra promessa: há o tempo de chorar e há o tempo de rir, há o tempo de prantear, de chorar muito. Prantear é chorar muito. E às vezes você vê uma pessoa chorando muito no período do luto, no período da perca. Mas a Bíblia também nos ensina que há um tempo de dançar, há um tempo de festejar, há um tempo de se alegrar. Irmão, você está entendendo o que o Senhor está falando? Ele está declarando: exponha para mim tudo o que está acontecendo, porque a minha promessa de consolo vai se manifestar nesse tempo. A minha promessa de cântico de alegria, de cântico de vitória, vai se manifestar nesse tempo sobre a sua vida. Alabassuri, alabacai. É o que a palavra declara: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Quanto tempo você está chorando por essa causa? Quanto tempo que você está chorando e você está falando: meu Deus, converte o meu marido, converte o meu filho, salva esse meu parente. Salva, Senhor, porque só o Senhor pode. O Senhor está falando com pessoas aqui que há tempo está chorando por uma causa, que há tempo está chorando por uma situação, que há tempo está derramando lágrimas de madrugada, derramando lágrimas meia-noite, derramando lágrimas de manhã. O Senhor está falando: é com você mesmo que eu estou falando, porque o tempo da promessa de colheita chegará sobre a sua vida, porque você está semeando em lágrima, mas vai colher. A minha promessa de colheita, de restauração, ela está chegando nesse tempo. Porque o Deus que nós servimos, Ele é especialista. Essa é a especialidade dEle, de converter toda tristeza em alegria. Tudo aquilo que tem sido tristeza, tudo aquilo que tem sido lamento, tudo aquilo que tem sido dor, tudo aquilo que tem sido cinza, tudo aquilo que tem sido angústia, o Senhor está falando nesta noite: eu vou converter, e você vai testemunhar o que eu vou fazer dentro da sua casa, no meio da sua parentela nesse tempo. O Senhor está tratando com lares, o Senhor está tratando com famílias, o Senhor está tratando com um novo tempo poderoso que está chegando na nossa casa nessa noite. E Satanás, o inimigo, o adversário das nossas almas, não vai impedir. Alabacandarabassúria, decandarabassou, alabacandarabassúria. Ah, irmão, você não consegue ver com os olhos carnais, mas pela fé, é como se o Senhor estivesse aí do seu lado. E Ele estivesse fazendo assim em você e em mim.
estou enxugando as lágrimas. Ah, irmão, isso é poderoso. Olha, eu estou enxugando as lágrimas. Você não vai mais precisar chorar por esse filho. Eita Deus. Você não vai mais precisar ficar chorando por essa situação, porque eu estou enxugando as tuas lágrimas nesta noite. E eu estou entrando com mudança. Eu estou entrando com transformação. Eu estou entrando com restauração, com reconciliação nesta noite. E a palavra declara que Jesus, prontamente, ele se prontifica a ir com Jairo. Ele não faz nenhuma pergunta, ele não questiona, ele não indaga. Jesus só vai. Afinal de contas, ele se humilhou. Afinal de contas, ele se rendeu. Afinal de contas, ele se lançou. Afinal de contas, ele abriu seu coração totalmente para Jesus. Isso é glorioso, isso é poderoso. Ele abriu o coração totalmente para Jesus no meio de uma multidão. Imagina quantas pessoas que não estavam comentando dele ali. Porque sempre tem pessoas para comentar, para opinar, para achar. Imagina quantas não olhou. Você viu o chefe? Você viu o príncipe? Você viu o menino que ele está passando na casa dele? Quem olha assim para ele não imagina que a filha está passando por uma situação terrível, por uma situação complicada. Mas Jairo, na altura do campeonato, ele não queria saber o que as pessoas pensavam, achavam, o que eles estavam falando. Às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros falam. E perdemos a oportunidade de abrir o nosso coração totalmente para Deus. O que vão pensar? O que vão falar? Se eu dar um glória a Deus mais alto, glória a Deus mais alto é comigo mesmo. O que vão pensar se eu me prostrar diante do Senhor nessa noite? Se eu dançar na presença do Senhor? O que vão pensar de mim? O que vão falar? O que vão pensar, falar e achar problema deles. Porque o único que pode mudar a nossa história não é quem pensa, não é quem acha, não é quem fala. É Jesus de Nazaré. É o Deus Todo-Poderoso. E Ele está dando um chacoalhão na igreja. E Ele está falando, para de ficar se preocupando com o que pensam, com o que acham, com o que falam. Só abre o seu coração totalmente para mim. E se entrega por inteiro na minha presença, no meu chamado, no meu altar. E na minha obra nessa noite. Aleluia. Jesus se prontifica. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Quando esse culto terminar hoje, quando esse culto finalizar, isso é profético. É tempo de viver promessa, irmão. O Senhor Jesus está falando, eu vou sair daqui com você. Jesus se prontificou, eu vou, Jairo. Eu vou, você abriu o coração. Você não ficou ligando para o que iam falar. Você não ficou pensando, ai, vou perder meu cargo, vou perder meu título, vou perder minha posição. Não, eu vou com você. Jesus está falando, eu vou sair daqui com você. E eu vou entrar dentro da tua casa. Eu vou entrar dentro do teu lar. E eu vou fazer um milagre poderoso, grandioso, tremendo por esses dias dentro da tua casa. E você vai ver o meu sinal. Você vai ver a manifestação da minha mão. Você está entendendo? Acho que você não entendeu ainda. Deus não está falando de milagre. Deus está falando de um grande milagre. E é dentro da onde? Das casas, dos lares, das famílias, na minha e na tua vida, no meio da nossa parentela. Alguém de repente vai chegar e vai falar, eu quero ir na igreja com você, eu quero ir para o culto com você, eu quero conhecer esse Jesus que você conhece. Isso é milagre, grande milagre da parte de Deus. O Senhor está falando, você não vai mais precisar convidar, você não vai mais precisar chamar. Eita, Deus que fala na terra, eu vou mover esse coração, tamanha vai ser a minha glória, tamanho vai ser o meu poder. É como o Salmo 126 declara, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quem está do lado de fora vai falar, peraí,
Meu Deus, o Senhor está fazendo grande coisa na vida da Núbia. O Senhor está fazendo grande coisa na casa dela. O Senhor está fazendo grandes coisas na vida do esposo, na vida da filha. Tire o meu nome e substitua o seu nome. Declare profeticamente: eu, Damares, o Senhor está fazendo grandes coisas na minha casa, na vida do meu marido, na vida da minha filha. Quem está do lado de fora? Não foi quem estava do lado de dentro que declarou, mas quem estava do lado de fora viu a mão de Deus, viu o poder de Deus, viu a glória de Deus, viu a majestade de Deus. Quem está do lado de fora que vai declarar, porque quem está do lado de dentro vai viver, quem está do lado de dentro vai dançar, quem está do lado de dentro vai testemunhar, quem está do lado de dentro vai andar sobre as águas, quem está do lado de dentro vai testemunhar, quem está do lado de dentro vai engrandecer, quem está do lado de dentro vai procurar a Bispa Noêmia. Olha o meu testemunho, 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 aleluia! Eita glória! Aleluia! 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 Ah, irmão, não tem como brincar no mundo espiritual. Hoje eu orava e falava assim: Deus, o Senhor ama quem dá com alegria. Então eu quero te dar alegria. Eu quero te entregar tudo que eu sou no altar. O altar é minha vida. Eu quero te entregar tudo que eu sou aonde o Senhor me levar. Eu quero te entregar o melhor. Eu não sei louvar, irmão. Meu Deus, se eu louvar aqui os irmãos vão sair correndo. Mas vamos supor que eu louvasse. Senhor, eu quero te entregar com alegria o meu louvor. Eu quero te entregar com alegria a parte instrumental. Eu quero te entregar com alegria a oração. Eu quero te entregar com alegria a intercessão. Para viver o sobrenatural, precisa haver essa entrega. E a palavra declara, nesse intervalo Jesus está indo. Eu fico imaginando quem estava na multidão, porque eles estavam apertando e oprimindo Jesus. E Jesus está com o objetivo: estou indo com Jairo, estou indo com o chefe, estou indo com o príncipe da sinagoga. Imagina aqueles que faziam parte do sinédrio, porque sempre tem alguém para levar a informação. Sabe o Jairo? Foi lá, viu? Na frente de todo mundo, se humilhou. Sei não, viu? Imagina a mente daqueles homens. Mas nesse intervalo de tempo, enquanto Jesus está indo, há uma interligação de palavra, uma conexão de palavra. A Bíblia declara que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos passava por esse problema, por essa prova, por essa dificuldade, por esse sofrimento, por essa adversidade, 12 anos sendo considerada uma mulher impura, imunda diante da sociedade da época, seus amigos, seus familiares. Aqui que eu quero chegar. Não está no Evangelho de Lucas, mas está no Evangelho de Marcos. Ela ouviu falar acerca de Jesus. Ele está indo para a casa de Jairo. E nesse intervalo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha gastado com os médicos todos os seus haveres, todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, porque se gastou é porque tinha posse, se gastou é porque tinha dinheiro, porque só gasta quem tem. E eles não puderam fazer nada por ela. Eu sempre falo nesse texto, não é porque eles eram incompetentes, não é porque eles eram incapazes, não se trata disso, se trata de algo espiritual, porque tem situações que vivemos em nossa vida que só Jesus pode intervir, e ponto final. Ela ouvindo falar acerca de Jesus. Marcos, o Evangelho de Marcos é enfático, e quando ela ouve, a visão dela muda em relação ao processo que ela estava enfrentando, em relação ao problema que ela estava vivendo. Ela ouve falar acerca de Jesus e a visão dela muda, a palavra dela muda, a postura muda, o comportamento muda, a atitude muda diante do problema, e ela começa a declarar para ela mesma: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ou seja, ela ouviu falar acerca de Jesus e a fé dela foi ativada em Deus. Por que o crente tem que vir para a igreja? O crente ainda não entendeu. Tem gente que tem anos de igreja e só vem no domingo.
Tem gente que tem anos na igreja e vem de vez em nunca. Mas a nossa fé é ativada em Deus quando ouvimos falar acerca de Jesus, o verbo vivo que desceu do céu, a palavra viva, a palavra em movimento, a palavra que cura, a palavra chamada Jesus que liberta. Então por que eu tenho que vir para o culto? Porque quando eu venho para o culto, a minha visão muda em relação àquilo que eu estou passando. A minha boca muda, a minha postura muda, a minha atitude muda, o meu comportamento muda. Aquilo que eu achava que era impossível, quando eu ouço falar acerca de Jesus, eu olho para aquela situação e falo, peraí, você não é nada diante do meu Deus. Foi pregado nessa noite. Você, problema, não é nada diante do meu Deus. Adversidade, você não é nada diante do meu Deus. Ouvindo falar acerca de Jesus, visão mudou, postura mudou, fala mudou, tudo muda. Porque, como foi pregado sexta-feira, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a boca fala do que o coração está cheio. Ela ouviu falar de Jesus, o coração dela foi ativado, a fé dela foi ativada em Deus. E ela começou a declarar, diante da hemorragia que estava sobre o seu corpo, se eu tocar na orla, no manto, eu vou ser livre. O manto, ele fazia parte da vestimenta do judeu. E ele tinha várias franjas. E elas tinham umas linhas azuis, umas fitas azul, que era para lembrar a responsabilidade que o judeu tinha com a lei. E que o auxílio deles, o socorro dele vinha do céu. Por isso que ela fala, eu vou tocar na orla. Eu vou tocar no manto. Você está entendendo como a palavra tem poder? Como a palavra tem uma dimensão gloriosa. A visão mudou, a atitude mudou, a postura mudou. O que a Bíblia ensina em Hebreus? Que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e é recompensador daquele que o busca. Sem fé, irmão, eu vou ser sincero para você. O problema continua. Sem fé, a prova continua. O deserto continua. As mesmas lutas de sempre continuam. Mas quando eu venho para a igreja e ouço falar acerca de Jesus, minha fé é ativada em Deus. E aquele problema, quando eu vejo, ele já desapareceu. Aquela adversidade já sumiu. E eu estou glorificando a Deus porque a minha fé foi ativada. E a fé, uma vez ativada, o crente ora com intensidade. O crente louva com intensidade. O crente adora com intensidade. O Espírito dele começa a ser fervoroso em Deus. Jesus, quando ele amaldiçoa a figueira, os discípulos ficam espantados no Evangelho de Marcos. E Jesus chama eles para um tete-a-tete e fala assim, olha, em verdade eu vos afirmo, se vocês disserem para este monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar no coração de vocês, como vocês falaram, será feito. Do jeito que vocês estão falando. Você está entendendo? A palavra mudou. É como eu preguei no dia acerca de Ezequiel, que tem palavras que ferem como a espada, mas a língua do justo, a boca do justo, ela traz a cura. Sabe quando a cura daquela mulher começou? Não foi quando ela tocou na orla, não, ali só foi a atitude, ali só foi a posição, ali só foi a postura. A cura começou a ser brotada, a cura começou a gerar quando ela declarou, se eu tocar eu vou ser curada. Porque a visão agora não estava mais na hemorragia, a visão agora não estava mais no fluxo, a visão agora não estava naquilo que se perdeu, a visão agora estava focada somente em Jesus. E Deus está chamando a igreja para esse tempo, uma visão que esteja em Jesus. Eu quero trazer 2 exemplos aqui. Até 8h15 eu termino, em nome de Jesus. O centurião de Cafarnaum, um capitão de 100 soldados. Jesus chega em Cafarnaum,
Os evangelhos de Mateus nos ensinam que ele vai até Jesus. E ele começa a rogar a mesma atitude de Jairo. Mas ele só não se prostra. Ele suplica para que o Senhor Jesus cure o seu servo, que está paralítico, doente, enfermo. Mas ele tinha uma grande estima por esse servo. E Jesus na mesma hora fala, eu vou com você. Mas ele não pediu para Jesus ir na casa dele, mas Jesus se prontificou. Porque aquele soldado estava reconhecendo que a patente maior estava na sua frente. A patente maior estava diante dele, que é Jesus de Nazaré. E ele fala assim para Jesus, porque no Evangelho de Lucas declara que o centurião ouvindo falar acerca de Jesus. Tudo é a questão de ouvir acerca de Jesus. A fé daquela mulher foi ativada de que maneira? Na relação de tocar na orla. Agora do centurião, quando ele ouve falar acerca de Jesus no Evangelho de Lucas, ele declara assim, não, Senhor, não vai na minha casa não, manda só uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade, e também tenho homens debaixo da minha autoridade, e digo para este ele vai, digo para este ele vem, e ele vem, eu falo para o meu servo, faz isso, e ele faz, então mando uma palavra e ele vai ser curado. Então quando ele ouviu falar de Jesus, a fé dele foi ativada de outra maneira. Se Deus mandar uma palavra, tudo vai resolver, tudo vai ficar correto. Se Deus mandar só uma palavra, a situação vai ser resolvida. Quando ouvimos a palavra, a fé é ativada em mim de uma maneira, a fé é ativada em você de outra maneira, a fé é ativada no meu irmão de outra forma. E Jesus fala, nem em todo Israel eu vi uma fé como essa. E Jesus olha para ele e fala assim, ó, como você creu, vai ser feito. E o servo ficou curado sem Jesus precisar ir na casa do centurião. Quem você é aqui nessa noite? Você é aquela que fala para você mesmo, se eu tocar na orla, eu vou ser curada? Ou você é aquele que quando ouve falar de Jesus e fala, meu Deus, eu estou recebendo tudo, Senhor, uma palavra que está sendo liberada do altar, está mudando toda a minha história, está mudando minha situação no trabalho, no serviço, em casa. Uma palavra que está sendo liberada do altar, eu não serei mais estéril, mas eu vou gerar, eu vou ter filhos. A mulher cananeia foi a mesma coisa. Jesus entra nas terras de Tiro e Sidom. E a Bíblia declara, não no Evangelho de Mateus, mas de Marcos, ela ouvindo falar acerca de Jesus. Ela vai até Jesus. Ele está com seus discípulos, ela começa a clamar, gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um termo que só o judeu utilizava, mas ela se apropria disso para poder chegar em Jesus. Aquela mulher se apropria de algo que nem era dela, mas aquela mulher foi ativada em Deus, a fé dela foi ativada quando ela ouviu falar de Jesus. Uma mulher pagã que vivia no meio de um povo pagão, mas a fé foi ativada onde ela estava. E ela chega diante de Jesus e clama. E aquilo começa a incomodar os discípulos, porque Jesus não abre a boca. A pior coisa que tem, na minha opinião, é o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus não significa dizer que Ele não está fazendo nada. E ela continua clamando. E os discípulos veem que Jesus não fala nada e fala, despede essa mulher, ela está gritando, está clamando atrás de nós. Despede ela. E aí Jesus fala para ela, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro é o meu povo, depois os gentios. E aí, o que essa mulher faz? Está interligado nos dois evangelhos. De Mateus, ela adora e pede socorro. De Marcos, ela se prostra. Ela faz tudo o que a igreja faz. Em outras palavras, ela está deixando claro, eu não vou desistir. A minha fé foi ativada quando eu ouvi acerca do Senhor. Eu ouvi que o Senhor cura enfermo. Eu ouvi que o Senhor liberta endemoniado. A minha filha está endemoniada em casa terrivelmente, mas o Senhor liberta endemoniado. O Senhor ressuscita morto. O Senhor limpa leproso. Então eu não vou desistir. A fé dela foi ativada como? Perseverança, persistência. Eu não vou desistir. O Senhor pode ficar em silêncio, mas eu vou continuar clamando. Eu vou continuar gritando, eu vou continuar pedindo socorro, eu vou continuar adorando. E aí Jesus, ainda provando aquela mulher, declara assim, como eu vou pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos? Nações gentílicas, não tem problema.
Olha a fé daquela mulher, uma fé de perseverança sobrenatural, que é o que está faltando nesses dias em nosso meio. Peraí, até das migalhas que caem da mesa dos seus donos, o cachorrinho se alimenta. Uma migalha tua vai libertar minha filha. Ela não pediu para Jesus ir na casa dela, ela não pediu para Jesus pôr a mão na filha dela, ela só pediu misericórdia, ela adorou, ela pediu socorro de Deus, e Jesus olha para ela e fala assim: como você deseja, está sendo feito. E a filha dela na mesma hora foi liberta daquele demônio que a atormentava. Jesus não precisou ir na casa do centurião. Às vezes a gente acha, não, se o irmão vir aqui o demônio vai sair. Não, meu filho, é a tua fé. O Senhor está falando, meu Deus, estamos vivendo num tempo onde parece que o povo depende da oração do outro. Eu dependo só se for aquele irmão. Se aquele irmão orar, o fogo vai descer, vai ser um negócio. Não! O Senhor está nos chamando para que a nossa fé seja ativada em Deus nesse tempo. E para caminhar para o encerramento, ela vai por detrás de Jesus. Porque quando a nossa fé é ativada em Deus, Deus dá direção, Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria, como chegar até Ele. O que nós temos que fazer, Deus vai mostrando tudo. A multidão está apertando, está oprimindo, mas ela está indo por detrás de Jesus. Ou seja, aonde ela não está na vista de ninguém. E a Bíblia declara que na mesma hora que ela toca na orla da sua veste, o fluxo, meu Deus, uma coisa que assolou ela durante 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. Isso é coincidência? Não, Jesuscidência. O fluxo é estancado. A hemorragia é estancada. E como Levítico 15 ensina, aonde ela deitasse, sentasse, o que ela tocasse, o que ela vestisse, no período que a mulher estava nas regras, naquele tempo, tudo era considerado imundo. Até passar o período das regras. E a mulher, quando estava nessa fase, ela não podia participar de festas religiosas. No Antigo Testamento ela não podia ir ao templo. No Novo Testamento ela não poderia ir à sinagoga. E também no Novo Testamento e no Antigo ela também não poderia ter convívio com outras mulheres e pessoas. Mas não era uma forma de Deus punir a mulher, era uma forma de Deus preservar a mulher nesse período. Porque no período das regras de uma mulher, umas ficam estressadas, umas ficam irritadas, umas ficam melancólica, e também era para que o marido não viesse buscar ter contato com a mulher nesse período, porque também senão ele ia ser considerado imundo. Então o que Deus estava fazendo? Preservando a mulher, até que houvesse a purificação, mas ela está 12 anos sendo considerada imunda, ela está 12 anos vivendo uma privação terrível. Para você entender melhor, ela está 12 anos vivendo uma seca terrível em todas as áreas. Mas ela toca, e na hora que ela toca, a hemorragia na mesma hora, não foi semana que vem, mês que vem, ano que vem, por isso que eu falo, é ano de viver milagre. Na mesma hora, a hemorragia, o fluxo, o que paralisou ela durante 12 anos foi estancado. O que está te paralisando, pelo amor de Deus? Você está tanto tempo na igreja e não decide, não se batiza. Você está tanto tempo na igreja, conhece toda a liturgia do templo, da igreja, e não faz nada para Jesus. O que está te paralisando? Nessa noite toda a hemorragia vai ser estancada. A hemorragia, o fluxo é tão grande. Tem hemorragia de incredulidade, de dúvida, de medo, de insegurança, de inveja, de tantas coisas. Esses dias, bispo, eu estava na ótica. E eu estava sentado e o Espírito Santo falou assim comigo: olha, quando alguém te pedir oração por cura, eu nunca ouvi isso há anos de igreja. Eu estou na igreja desde os 13 anos, estou com 41, Jesus fiz dia 18. E Jesus falou assim: quando alguém te pedir oração por cura, me consulte. E eu falei: por quê, Senhor? Porque a inveja apodrece os ossos. Tem pessoas que estão enfermas porque ela é uma invejosa. E eu falei: meu Deus, e ela precisa primeiro ser curada da inveja, para depois eu entrar no físico dela. A inveja é algo terrível. O Senhor quer nos curar de todo tipo de hemorragia nesta noite. É pornografia, é vício, é palavrão, linguajar impróprio, é tudo. Tudo que representa hemorragia, Deus está falando: eu quero fazer uma cura geral
íntimo, Ele curou a mente. Porque imagina 12 anos de privação, quanta coisa não passou na mente dela, na alma e no coração. Ela toca, ela é curada. E Jesus quer saber, peraí, alguém me tocou. Peraí, mestre, Pedro fala, os discípulos falam, a multidão está te apertando, te oprimindo, você falou tudo. E aí o Espírito Santo falou comigo, às vezes está tendo uma vigília, às vezes tem um monte de gente no monte, o culto está lotado, mas eles estão me apertando, me oprimindo, nem todo mundo está tocando em mim. Saiu poder de mim, Pedro, saiu virtude, saiu graça. E ela vendo que ela não podia se ocultar, ela se prostrando com medo, porque imagina, alguém que era considerado impuro não podia tocar em outra pessoa, porque também senão a pessoa ia ficar impura até o período da tarde, mas ela está tocando naquele que é santo, e naquele que tem o poder de santificar toda a impureza. E ela relata, diante da multidão, diante de todos, o porquê que ela tinha tocado no manto de Jesus. Jesus não a repreende. Jesus só fala para ela, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou de toda a privação, de toda a hemorragia, de todo o fluxo, porque, irmão, ela não enfrenta a multidão, pelo contrário, ela se oculta diante da multidão, ela é uma mulher anônima, mas que teve uma fé totalmente ativada em Deus, quando ouviu falar acerca de Jesus. Eu vou te falar algo que o Espírito Santo falou comigo em casa, ouvir a palavra em casa não é a mesma coisa que ouvir na igreja, porque quando você coloca uma pregação em casa, você que é mulher, ao mesmo tempo mulher não consegue ficar parada, a pregação está lá, mas você está lavando, passando, cozinhando, varrendo, passando pano no chão, não é assim? Dificilmente alguém vai sentar em casa ainda, sendo mulher, até mesmo homem, peraí, deixa eu sentar aqui e vou ouvir a palavra. Não. Alguma coisa acontece. Se na igreja, às vezes tem coisas que querem nos distrair, imagina em casa. Então Jesus nos trouxe hoje aqui para falar, esse é o tempo de ouvir falar acerca de Jesus, para que a tua fé seja ativada em Deus. E aquela mulher, por mais que o tempo passou, ela não perdeu a esperança. Ela tinha convicção, de alguma maneira eu vou ser curada, eu preciso chegar aqui, porque a palavra esperança, ela tem um significado que eu nunca tinha visto. Significa confiar e crer, mas também significa ter convicção que algo em breve vai acontecer. Por mais que os 12 anos passaram, ela perdeu tudo, ela ainda tinha uma certeza, ela não perdeu a esperança. Jesus trouxe crente hoje aqui para falar, não perde a esperança, não perde a esperança. Algo em breve vai acontecer, algo em breve vai acontecer, algo em breve vai acontecer. Por isso que a Bíblia ensina, mas os que esperam no Senhor, aqueles que têm a certeza que algo em breve vai acontecer, eles voam como águia, eles correm e não se cansam, eles caminham e não ficam exaustos. Por isso que em Hebreus declara, como foi mencionado sexta-feira, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. A fé é isso, eu não estou vendo, mas eu sei que algo em breve vai acontecer. Eu não estou vendo, mas algo em breve vai acontecer, porque Deus trabalha em favor daquele que nele espera. E para caminhar, meu Deus, Jesus, por favor, fala aí para o seu irmão, mas fala assim meio chique. Meu filho, algo em breve vai acontecer na sua casa, algo em breve vai acontecer no seu trabalho, algo em breve vai acontecer no seu casamento, e o diabo vai ficar doido, vai ficar desbaratinado, vai ficar perdido, porque algo em breve do céu vai acontecer. Aleluia! 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 E aqui é o caminho para o encerramento. Mulher curada, hemorragia estancada. Jesus está indo para a casa de Jairo. Chega lá, ele já chega o quê? Com a promessa do consolo. Está todo mundo chorando, pranteando, mas antes dele chegar, alguém na hora que a mulher está sendo curada da casa de Jairo fala, não incomoda mais o mestre não, sua filha já morreu. Em outras palavras, no dito popular, já era.
E Jesus, ele olha para Jairo, não para quem trouxe a notícia, porque quem trouxe a notícia não está andando com Jesus no caminho, então ele não viu nada que aconteceu, ele não viu o que eu e você viu. O que a gente viu? A mulher do fluxo de sangue sendo curada. O que a gente viu? A gente viu o homem, o chefe da sinagoga se prostrando. Então ele olha para Jairo e fala: ei, não temas, não deixa essa notícia ruim entrar no seu ouvido, não. Crê somente, ela vai ser salva. Eu estou andando com você, eu não vou te deixar no caminho. Eu vim com você até agora, então o milagre vai ser completo. Ele chega na casa, está todo mundo chorando, pranteando. Eu amo Jesus, que ele chega chegando, com equilíbrio. Eu fico imaginando ele, andando, está todo mundo chorando. Oh, não chora não, viu? A menina não está morta, está dormindo. Imagina quem estava lá, tudo incrédulo, zombador, escarnecedor. Começou a rir de Jesus. Meu Deus, como que alguém tem coragem de rir de Jesus? Os outros evangelhos declaram que enquanto aquele povo zombador, escarnecedor, não saiu para fora, Jesus não fez o milagre. Dentro da casa só ficou Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E Jesus não orou, não. Jesus só pegou a menina pela mão e falou: levanta. E ele falou uma coisa que eu gosto bastante: dá de comer para a menina, está tudo resolvido. E os pais ficou maravilhados. Ah, irmão, aonde tinha luto, dor, tristeza, morte, já não tinha mais. Por que Deus trouxe as duas palavras interligadas? Para declarar, primeiro, que nesse tempo Ele está operando um grande milagre dentro da sua casa. E segundo, Ele está operando um grande milagre em mim e em você, de dentro para fora. Se você não temia, você vai temer. Se você não orava, você vai orar. Se você não lia a Bíblia, você vai ler. Se você não se relacionava com Deus, você vai se relacionar. Porque tudo que era fluxo, tudo que era hemorragia, tudo que nos impedia na caminhada, se coloque de pé hoje, caiu por terra. Como que você vai sair daqui desse culto hoje? Se você tiver uma agenda que Deus mandou, Deus não, Espírito Santo, mandou pegar uma folha de sulfite, fazer umas coisas lá. Tem que fazer essa semana, meu Deus. Você tem que fazer assim, chique. Olha, diabo, em breve algo vai acontecer. Eu vou viver o grande milagre. Eu vou viver o sobrenatural. Você tem que colocar em algum lugar que você vê todo dia. Pode colocar lá na sua geladeira. Algo em breve vai acontecer, porque foi a palavra profética liberada naquele culto no último domingo de março. Vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, porque ao Senhor pertence a honra, a glória, o louvor e a exaltação. E nós como igreja, porque o que duas pessoas concordar na terra é concordado no céu. E nós concordamos aqui na terra, estamos em mais de duas pessoas. Nós concordamos aqui na terra que em breve algo vai acontecer da parte do Senhor, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa vida espiritual e ministerial. Algo em breve vai acontecer, e esse algo em breve é o grande milagre que o Senhor já liberou aqui nesta noite. São as promessas que se cumprirão. Vamos pisar aonde nós nunca pisamos, vamos viver coisas que nós nem imaginávamos, mas será testemunho de vitória, será testemunho de milagre, será testemunho de novidade da parte do Senhor, porque quem está do lado de fora, que ainda não te conhece, eles vão ser impactados pelo testemunho que vamos estar vivendo do lado de dentro. Eles vão ser tão impactados que eles vão querer o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós adoramos, o Deus a qual nós glorificamos. Ah, meu Deus, a liberação de portas aqui. Aquele que estava desempregado não está mais. Aquele que estava com um monte de problema de dívida já não está mais, porque a provisão está chegando, a providência está chegando, a porta está se abrindo, o start do céu está chegando sobre as nossas vidas nessa noite. Vamos ficar maravilhados. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja.